Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de história. Que bom contar com vocês, contar com a sua presença para mais um dia, de aprendizado. E hoje nós estamos aqui começando um conteúdo novo. Hoje, além da gente estar começando uma matéria nova, nós estamos começando então a apostila número 4, que você já tem acesso aí na sua casa, que nós vamos falar um pouco sobre essa civilização chamada Roma, ou civilização que a gente pode dizer de Roma antiga, e que traz para a gente aí vários legados, várias coisas importantes que a gente tem que saber, principalmente para a gente entender um pouco do nosso contexto, do nosso dia a dia. Nós estamos iniciando então a apostila número 4. A apostila número 4, pra vocês terem uma noção, é uma apostila que traz para a gente aí, além da civilização romana, ela traz para a gente aí matérias bem importantes, bem interessantes, como a questão da Idade Média e encerrando também com o feudalismo. Então nós vamos estudar junto, né, nessa apostila número 4 até o finalzinho do nosso período agora, o período do nosso trimestre. Nós vamos estudar aí sobre a civilização clássica, que é a Roma Antiga, e sobre a Idade Média, falando um pouco também sobre o feudalismo, que é muito importante a gente saber a questão desse modo diferente que foi o feudalismo, onde as pessoas saíram da cidade e foram para o campo, né, tentar melhorar de vida. Mas enquanto isso não acontece lá no feudalismo, a gente vai seguir falando sobre a civilização romana. Eu vou dividir a matéria da civilização romana para vocês da mesma forma que nós estudamos a Grécia Antiga, para ficar mais claro, para ficar mais fácil, para que vocês entendam a matéria, porque é muito melhor quando a gente vai por partes, né? A gente vai entendendo cada contexto, né? Onde tudo começou, as principais características, para a gente finalizar depois numa boa, para quando a gente olhar lá para trás, a gente poder assimilar e lembrar tudo aí na cabecinha de vocês aí sobre a Roma Antiga, tá bom? Então vamos falar um pouco então, né, dessa introdução então da Roma Antiga. Hoje a nossa aula vai ser uma introdução e vamos falar da origem dos romanos, como tudo começou. Então para a gente começar os nossos trabalhos aí, vamos falar um pouco de coisas que influenciam o nosso dia a dia, o que os romanos influenciam no nosso dia a dia. A gente pode pegar um grande exemplo aí que é o alfabeto. O alfabeto que a gente está acostumado aí a escrever, né, as palavras, enfim, é tudo de origem romana, né? O nosso alfabeto é origem grego-romana, então o alfabeto em si, para nós aqui, tem grande característica e grande herança então dos romanos, assim como até o algarismo romano também, que a gente usa muito nas aulas de história, que a gente aprendeu, a gente recordou, né, no início do ano, na verdade, você já tinha aprendido lá no ensino fundamental 1 um pouco sobre o algarismo romano, e a gente deu uma recordada no início do ano, né? A gente estava até em sala de aula, a questão do algarismo romano, que a gente usa muito na aula de história, que são os séculos, né? Que a gente usa muito na questão aí, século XI, século XII, século XIII, enfim. Então, temos aí o alfabeto, até mesmo o algarismo, né, que eu citei para vocês aí, a religião cristã, que foi justamente, né, nesse momento da história da Roma Antiga que Jesus Cristo vai aparecer. Nós vamos falar assim um pouco sobre a história de Jesus Cristo, sobre a questão do cristianismo, né, que é a crença em Jesus Cristo, que vai dar esse destaque para a gente, que ele aparece nesse contexto da nossa história. Iremos falar também sobre o direito, né, que é essa profissão que muitos aí, né, conhecem como profissão de advogados. Quem é advogado faz direito, que é uma profissão que surgiu lá na Roma Antiga, né, de grande repercussão e que faz parte do nosso dia a dia, né, até na questão aí das leis, né, enfim. Então olha só quanta coisa bacana eu já falei para vocês que surgiu na Roma Antiga. Alfabeto, religião cristã, o algarismo romano, o direito romano. Então olha só quantas coisas bacanas que surgiu aí nesse período então da civilização romana. A origem histórica, né, dos romanos aí, né, foi aproximadamente há 2000 anos antes de Cristo. Então a civilização romana começa a se desenvolver 2000 anos antes de Cristo e vai se estender até a existência então de Jesus Cristo. E foi, no caso aí, fundado, né, quando os latinos chegaram do Lácio e fundaram então a Roma. E mais tarde a região foi conquistada então pelos etruscos. Então a origem histórica é essa aqui. Foi fundada então, né, pelos latinos, né, e no caso aí, né, chegaram lá do Lácio, e mais tarde aí pelos etruscos. Então é uma história bem legal a gente entender essa origem, 2000 anos antes de Cristo, mas tem uma lenda por trás dessa história romana que é bem importante a gente saber, e é justamente esse ponto principal da nossa aula de hoje. Então tá aqui o pontapé inicial para a gente começar então a destrinchar um pouco sobre a história da Roma Antiga.
E a história da Roma Antiga, para vocês terem uma noção, ela é dividida dessas partes aqui, por isso que eu falei com vocês que nós vamos estudar por partes, tá? Ela é dividida assim, ó, monarquia, república e império, que foi a forma de governo que a Roma Antiga foi administrada. Primeiramente veio a monarquia, que eram os reis, tiveram 7 reis no poder lá na monarquia romana. Depois veio a república, que é nada mais nada menos quando as pessoas escolhem quem elas querem que governe, mas naquela época não é igual hoje, né? Não é todo mundo que poderia votar e escolher, tinha, né, as pessoas certas que poderiam estar escolhendo. E depois vem a questão do império, dos grandes imperadores, que nós vamos citar alguns para vocês também na nossa aula de história. E foi justamente no Império Romano que deu a decadência do Império Romano, que veio então as invasões bárbaras, que vieram então a destruição, enfim, e o Império Romano então decaiu. Então é dividida dessa forma aqui, ó, monarquia, república e império. Hoje, precisamente, na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a monarquia romana, que foi justamente onde começou toda essa questão aí de ter os reis governando então, né, o território romano, e até mesmo a origem do nome de Roma, que nós vamos aprender um pouco agora. Então, como eu disse para vocês, tem uma lenda que ronda, né, a questão do início da história da Roma Antiga, ou até mesmo o nome da Roma Antiga. E essa lenda é conhecida como Lenda da Loba. A Lenda da Loba ela é bem interessante, que vai falar para a gente aí uma história, porque como é uma lenda, né, você não sabe se é verdade ou mentira, se realmente aconteceu. Mas até que prove o contrário, né, a Roma Antiga carrega em si essa grande característica na sua história dessa lenda da sua fundação. Tá? Então, assim como a gente estudou lá, né, na questão aí das civilizações aqui, né, na América, né, que lá no México, o México poderia ser fundado, tinha que ser fundado onde achava uma águia com uma serpente na boca em cima de um cacto. Aqui também nós temos aí a Lenda da Loba, que também faz parte da fundação, então, da civilização romana. Para a gente entender um pouco sobre essa Lenda da Loba, eu separei esse vídeo bem interessante para vocês entenderem, né, essa historinha bem legal desses 2 irmãos gêmeos. Um chamava Remo e o outro chamava Rômulo. E conta pra gente essa historinha aí, né, que eles foram jogados dentro de um cesto no rio pela sua mãe, devido ao seu tio não querer que ela criasse esses 2 filhos, com medo mesmo desses filhos crescerem e chegar até lá e pegar o seu trono mais tarde. E ela acaba colocando essas 2 crianças num cesto. Uma loba acha essas 2 crianças, levam essas 2 crianças para um camponês, que acaba de criar eles, e depois eles vão crescer, vão voltar e vão acabar governando esse território que pertencia ao tio deles. É aquela lei, né? Bate e volta. E acabou voltando então e governando então o seu território, o Rômulo e o Remo. Vamos acompanhar o vídeo que eu separei para vocês, logo depois a gente conclui um pouco sobre essa questão aí da Lenda da Loba. Vamos acompanhar. Tiago, quem foram os indo-europeus? Foram diversos grupos que se assentaram em vários lugares da atual Europa. Por volta do ano 1000 a.C., um deles, um povo chamado Etrusco, começou a adquirir importância. Logo depois da sua chegada, começaram a se expandir e criaram uma enorme organização política que se estendeu à totalidade da Itália. Tem uma coisa interessante em relação à origem de Roma. Todos os povos antigos, ao contar suas origens, criavam lendas que uniam os dados reais históricos com outros fantásticos, como a lenda de Rômulo e Remo. Eu não me lembro muito bem. Bom, a lenda diz que Enéas, um príncipe troiano, depois da destruição de Troia, conseguiu fugir e chegou a Lácio. Ali fundou Alba Longa, que converteu em capital do seu reino. 12 reis o sucederam, até que se inicia uma disputa pelo trono entre os irmãos Amulho e Numitor. Amulho venceu e manda exterminar a família do seu irmão. Isto incluía os recém-nascidos Rômulo e Remo, príncipes gêmeos que são lançados às águas do Tibre. Já me lembrei, conta a lenda, que as crianças foram salvas pelos deuses. E foram amamentados por uma loba e logo criados por uma família de pastores. Mas quando cresceram e ficaram sabendo da sua origem, lutaram contra Amulho, venceram e recuperaram o trono para o seu avô, Numitor. Em agradecimento, ambos receberam terras às margens do rio Tibre, e ali Rômulo fundou Roma, no ano de 753 a.C. Que
interessante. E como continua a história? Rômulo estabeleceu como sistema de governo a monarquia, sendo ele mesmo o primeiro rei. Nesse período, o rei, máxima autoridade militar e religiosa, era escolhido e estava controlado pela nobreza, que criou o Senado. Este foi o período de apogeu dos etruscos. E alguém mais participava do governo? Participava sim a Assembleia, denominada Curiata, que representava as tribos originais de Roma. E quais eram as diferentes classes sociais que existiam na antiga Roma? As classes sociais eram três. Patrícios eram a nobreza, a classe mais alta do império. Eram os únicos que podiam ocupar cargos políticos, religiosos e militares, junto ao rei ou imperador. Mas a maioria não era nobre, não é? Não, a maioria da população era plebeia, ou seja, o povo. Muitos se associavam com os patrícios para obter proteção. Essas pessoas recebiam o nome de clientes, mas tinham a obrigação de lealdade pessoal e política a seus protetores. Além disso, era terminantemente proibido se casar com uma pessoa de outra classe social. Isto é, os plebeus não podiam se casar com os patrícios. E qual era a terceira classe social? Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra e, obviamente, não tinham nenhum direito. Inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Tá aí, o vídeo mostrou pra gente aí nessa historinha, né? Que é uma lenda, na verdade, aí sobre o Rômulo e o Remo. E vocês repararam no vídeo aí, né? Que numa das brigas, né, entre Rômulo e o Remo, né? O Remo acaba morrendo, né? O Rômulo acaba matando o Remo. E por isso, né? Que mais tarde o território de Roma começa a se chamar Roma, em homenagem ao Rômulo, que acabou vencendo então, né, esse atrito com o seu irmão, que era muito comum naquela época. Hoje pra gente é um pouco até de estranheza a gente pensar que um irmão vai matar o outro para pegar território, enfim, mas naquela época era muito comum acontecer essa questão de busca, né, pelo poder. E logo depois, né, dessa formação, então, né, dessa primeira monarquia, né, a Roma Antiga aí, que foi o Rômulo, no caso, é o primeiro rei, começou então, de fato, então, a parte da monarquia romana, que é o que interessa para a gente na nossa aula de hoje. A monarquia romana, né, ela teve aí, no caso aí, como em seu reinado, 7 reis que governaram então a Roma Antiga. E esses 7 reis, no caso aí, eles eram militares, algum deles, religiosos, juiz, e eles eram eleitos. Então, a monarquia geralmente não é de pai para filho, não é, na verdade, aí, né, passando de geração para geração. Lá a monarquia romana começou dessa forma diferente. Eles escolhiam, né, quem eram os mais poderosos lá do seu território, que na verdade eram os militares, religiosos, juízes, e elegia quem eles queriam que colocasse aí. Então vamos conhecer então quem são os reis que fizeram parte então da Roma Antiga. O primeiro deles é o Rômulo, que a gente acabou de acompanhar do vídeo agora, da lenda da loba. Depois veio o Numa, logo em seguida o Pompílio, depois o Túlio, após o Túlio veio o Hostílio, depois do Hostílio veio o Anco Márcio, logo depois do Anco Márcio o Tarquínio, que finalizou então aí, né, essa questão da monarquia. A sociedade, né, a sociedade lá na Roma Antiga, principalmente na questão aí que a gente pode falar aí de monarquia, era dividida, né, naquela pirâmidezinha, se a gente for analisar, era dividida primeiramente os patrícios, que eram os mais poderosos, depois vinham os plebeus, depois os clientes e por fim os escravos, sempre os escravos lá no finalzinho, no topo da pirâmide. E os patrícios eram os mais poderosos. E vocês vão perceber que logo depois os patrícios, por eles serem os mais poderosos nessa pirâmide aí da Roma Antiga, eles vão dar a volta por cima, vão derrubar a monarquia e vão implantar a República Romana. Os patrícios vão ser os responsáveis aí por essa implantação então da República Romana, né? Logo depois então da monarquia. Então o início da Roma Antiga foi dessa forma que eu acabei de explicar para vocês. Teve sim, né, lá com os etruscos, que foram os primeiros povos, mas o pontapé inicial da história romana começa através dessa lenda da loba, que depois veio Rômulo como primeiro rei, e logo depois os demais aí. E depois a transição então para a República. Mas a questão da República, nós vamos continuar no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, porque vocês têm ainda o restinho da nossa aula de hoje para estar copiando o esquema no caderno de vocês. É muito importante vocês terem o esquema no caderno de vocês para servir como material de apoio, para quando vocês precisarem dar uma recordada na matéria, pega o caderno lá, dá uma lida, que tenho certeza que vai ficar muito mais claro aí, para que vocês possam estar
recordando então a matéria sobre que a gente está estudando, ok? Então eu vou deixar então o esquema para vocês copiarem no caderno de vocês, restinho de aula que a gente tem. Não esqueçam de mandar a foto para mim, tá bom? Que vocês copiaram o esquema de vocês. E na próxima aula a gente dá continuidade então falando sobre a República Romana, ok? Então um grande abraço para vocês e encontro vocês então na nossa próxima aula. Até mais!